Gabriele, mais um romance de sua autoria. Gostaria que você reiterasse as considerações iniciais. Olá, amigos. É com muita alegria que estamos de volta diante das câmeras da TV SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, e em mais esta empreitada, o lançamento do meu 14º livro. Quero de público agradecer à diretoria do Centro Espírita Amor e Caridade, à direção da editora SEAC, que mais uma vez confiou em mim e no meu trabalho, e com muito prazer, muita alegria, estamos aqui hoje para falar de Gabriele, um ponto de luz. Sidney, eu gostaria que você nos falasse a respeito das suas ideias, a respeito do livro, como foi o processo de criação, para o leitor, ao abrir as páginas do seu novo romance, o que ele encontrará? Quais são as ideias que você pensou inicialmente para a produção desse romance? Como foi o seu processo de construção dessa obra? Como foi a sua inspiração? Nos fale um pouco sobre o que está contido em Gabriele. Renato, você já está escolado e sabe muito bem como é que acontecem as criações. Algumas realmente preparadas, planejadas, mas geralmente, como no caso de Gabriele, eu gostaria muito de retornar à França do século XIX, que é um século muito profícuo, particularmente na Cidade Luz, Paris, quando para lá acorreram as grandes inteligências, os grandes artistas, os grandes criadores daquela época, como se fossem mariposas atraídas para a Cidade Luz. Muita gente acha que esse nome de Paris seja por causa das modificações, das iluminações, porque havia muitos crimes naquela época, e um delegado de polícia requisitou que se iluminasse melhor os becos para a diminuição de crimes. Isso realmente aconteceu. Mas o nome Cidade Luz aconteceu em virtude exatamente da atração que Paris exercia para os pintores, literatos, inventores, e nós não somos uma exceção. Somos também assim muito aficionados dessa época dourada de Paris. Gostaríamos de falar um pouco dos bastidores da doutrina espírita. Para isso, nos valemos das anotações de Canuto Abreu, que nos deu subsídios extraordinários, coisas que eu mesmo não conhecia, e estudando a obra de Canuto Abreu, pude trazer aos meus leitores nos bastidores do nascimento do Espiritismo. Gabriele foi realmente uma inspiração que eu não sei de onde veio. Nós queríamos uma personagem que pudesse trazer assim bastante alegria, amor, pudesse ser o símbolo das exortações, tanto românticas como do coração voltado às criaturas, às necessidades das criaturas. Gabriele não é um anjo que veio do céu, mas é uma criatura de uma candura extraordinária. A imagem que Milton Pulga, ao elaborar mais esta capa, encontrou, faz justiça a tanto a beleza física exterior como a beleza interior de Gabriele. Daí foi fácil desenvolver o personagem. Aliás, como você sabe, Renato,
um grande escritor italiano, já dizia que a partir do momento que você cria o perfil do personagem, aí ele caminha sozinho. É como se fosse uma peça de xadrez que toma vida. E Gabriele, investida do carinho, do amor, da caridade, impulsionados pela sua sensibilidade mediúnica, torna-se uma criatura extraordinária, a ponto de, no meio do livro, ela passar a ser considerada uma das chamadas benzedeiras de Paris. E temos também no livro, Renato, a parte, vamos dizer assim, romântica, em que Gabriele, embora completamente concentrada nas coisas do espírito, adquirindo cultura, adquirindo maior traquejo, como diríamos antigos, ela teve duas boas professoras, as irmãs Baudin, que auxiliaram Kardec na confecção do primeiro livro dos Espíritos, e ela se torna realmente uma médium de cura, como outros atributos também. Gabriele, ela é assim um ponto de luz na escuridão das criaturas da Paris do século XIX. Você faz uma referência em seu livro a uma obra do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, intitulada A Loucura sob Novo Prisma, em que Bezerra de Menezes nos coloca uma seguinte situação. Muitas vezes, as nossas chamadas faculdades mentais são afetadas por lesões orgânicas ou influência moral de um espírito obsessor, ou através de ambas, lesões orgânicas e a chamada influência moral, como diz Dr. Bezerra de Menezes. Sidney, isso é possível, esse tipo de influência, ou seja, a influência espiritual de um obsessor? E se isso realmente é possível, como podemos nos prevenir e como você coloca isso em sua obra, Gabriele? Vou começar pela pergunta final. Um personagem que Gabriele, a mãe dela faleceu no seu nascimento, em virtude do parto. Infelizmente, naquela época da França era muito comum isso. E ela foi criada pelo pai até o início, o limiar da sua puberdade. E o pai era um homem viciado tanto na bebida como no jogo. E Gabriele é entregue para um fazendeiro porque o pai a perde no jogo. Gabriele está, assim, no momento, entregue a um homem inescrupuloso, que havia cometido muitos crimes. E Gabriele, em dado momento, quando ela começa a demonstrar alguma sensibilidade mediúnica, ela recebe do pai desse fazendeiro uma comunicação dizendo que esse fazendeiro havia deixado os seus irmãos morrer à míngua, não cumprindo o seu compromisso junto que ele tinha feito junto do pai, e os irmãos dele são colocados no hospício. E Gabriele recebe essa comunicação do pai e esse fazendeiro acaba por fazer uma tentativa com um atentado contra ela. Coloca Gabriele num pântano, amarrada para morrer. E ela é salva por um casal que depois restitui a sua dignidade. Muito bem. Com o passar do tempo, o personagem, esse fazendeiro, ele vai se envolvendo tanto nos seus crimes que ele acaba perdendo o juízo. Os espíritos que ele prejudica
voltam para se vingar e atormentam. E, de repente, o velho começa a ouvir vozes, a ver coisas, e entra realmente numa fase de loucura. Isso, de uma certa forma, compromete o seu físico. Agora você me pergunta se isso é possível. Bezerra de Menezes fala sobre isso no seu livro, A Loucura sob Novo Prisma, exatamente baseado numa experiência pessoal, em que seu filho se coloca numa condição de louco, de demência, e com isso ele é obrigado a procurar os recursos tanto da medicina como do espiritismo. E ele consegue retirar esse jovem dessa situação e ainda sobram resquícios no seu organismo e originários da obsessão. Somente com muito trabalho, mais tarde, que ele consegue superar, voltar a uma certa normalidade. Então, Bezerra de Menezes fala de cátedra em cima de um fato ocorrido com o seu filho dentro de casa. Agora, como evitar isso? Geralmente, quando falamos de obsessão, nós falamos de dois problemas. Um, do obsidiado, que provavelmente agrediu o obsessor, prejudicou o obsessor numa vida anterior. E o obsessor, que não perdoou. Então, são duas situações, duas pessoas, dois espíritos que estão errando. Um porque não perdoa e o outro porque errou no passado. Então, esta situação tem que ser resolvida. Eles têm que ter uma reconciliação. Não basta fazer uma sessão de desobsessão e afastar o obsessor na marra, usando da energia magnética. Ele volta. Então, é necessário que continue um trabalho de ambas as partes para que ocorra a reconciliação. Então, sem dúvida, para nós, é algo que deve ser analisado com muita calma, com muita energia, de forma que se possam retirar as causas da obsessão. Então, qual que é a causa? A animosidade entre obsessor e obsidiado. Os dois precisam entrar num acordo, reconciliar-se. Um tem que perdoar, o outro tem que pedir perdão. Agora, como evitar isso? Através, em primeiro lugar, do trabalho, através do intento da vítima, procurando melhorar-se, procurando criar resistências, criar defesas em volta dele. Na verdade, somente através da modificação da vítima que o obsessor provavelmente vai se sensibilizar. Então tem que haver um trabalho dos dois lados aí. É como duas pessoas que estão brigando o tempo todo e se uma delas dedica-se ao semelhante, faz o melhor possível, ela cria condições, cria barreiras para a atuação do obsessor, mas ele fica à espreita, fica o tempo todo aguardando, como se fosse um gato examinando o rato, para ver a hora que ele falha para poder atacá-lo. Então, o processo obsessivo, diz Bezerra de Menezes, pode ser provocado, aliás, ele fala loucura. A loucura pode ser provocada por uma disfunção física, por uma pressão espiritual ou por ambos. Se a ciência tem que atuar para auxiliar a pessoa que tem uma certa demência, tem também que fazer com que essa ligação
cruel entre obsessor e obsidiado seja superada. Enfim, tem que tratar do corpo, do físico e da alma. De seu romance, Gabriele, um ponto de luz. Falhou um pouquinho a sua fala, eu não ouvi direito. O prefácio de seu novo livro, Gabriele, um ponto de luz, foi escrito pelo senhor Mauro Pompilho, vice-presidente do SEAC. No último dia 28 de abril, seu Mauro gravou um vídeo, pela impossibilidade de agora estar aqui conosco, falando a respeito das impressões que ele teve da obra, e nós iremos acompanhar agora esse material deixado pelo seu Mauro, para que você possa sentir as vibrações que o seu Mauro nos propiciou com o seu prefácio e as suas impressões da obra como um todo. Vamos acompanhar. Sidney, voltando a uma questão de seu livro, o Gabriele, ele é ambientado, como você bem colocou, no século XIX. E nós sabemos que no século XIX, mais precisamente em abril de 1857, uma livraria em Paris, também uma casa editorial na cidade de Paris, recebeu uma encomenda. Eram 1.200 volumes que chegaram até essa casa editorial. Eu gostaria que você falasse a respeito desses volumes que essa livraria e casa editorial em Paris recebeu, do que se tratava o conteúdo desses volumes, Sidney. Renato, você atingiu um dos pontos que mais me atrai no livro. Eu, quando li a obra de Canuto Abreu, descobri que ele sabia os bastidores do Livro dos Espíritos. E realmente, a viúva Denty e o seu filho haviam encomendado uma obra nova. E o engraçado, Renato, é que inicialmente o filho da viúva recusou a obra do professor Rivaio, dizendo que ele já estava cansado de ficar publicando livros sobre mesas girantes, mesas rotantes, que acabavam por ficar encalhadas. Então, o filho havia já falecido, o Denty, o pai dele havia falecido, a mãe viúva assumiu a livraria e essa casa editorial, conforme você disse, Renato. E nós vamos encontrar, no dia 18 de abril de 1857, vamos encontrar nessa livraria a presença de um repórter, o repórter de Chalard. De Chalard, por coincidência, estava ali quando chegaram esses 1.200 volumes. É um veículo puxado a cavalo, e logo de manhã ele chegou na livraria Denty, na editora Denty, que ficava no Palais Royal, Palácio Real, que era um local assim de muitos encontros. Era não, até hoje é um local assim de muita expressão cultural em Paris. Pois bem, ele estava ali por acaso quando começaram a chegar os 1.200 volumes. E ele tinha muita amizade com o jovem, o filho da viúva Denty, e imediatamente ele subiu para conversar, para saber o que estava acontecendo ali. É o Eduardo Denty, que ficou no lugar do pai como editor. Ele, conversando com o Eduardo Denty, falou: o que está chegando aí? É uma obra que vai ter um grande destaque. Então, essa obra, ele vai na parte de cima da editora, eles estão conversando ali e o repórter começa a inquirir o Eduardo Denty sobre como que ele chegou a editar
a se abalançar a editar essa nova obra. E, na verdade, no primeiro momento, ele havia recusado a obra, mas havia um entendimento anterior da sua mãe, a Madame Denty, e ele até ficou meio envergonhado, né, perante Rivail, dizendo que a obra dele não ia fazer sucesso. E ele ainda persistiu com essa ideia de que talvez não fosse um sucesso. Mas a mãe disse: meu filho, dê uma folheada nesse livro. Quando ele começa a ler o livro, que era o Livro dos Espíritos, a primeira obra maçuda de Allan Kardec, que surgiu desde o seu contato com a doutrina desde 1855, essa obra surgiu graças à aproximação do professor Rivail com os fenômenos espíritas, e dali ele entregou essa obra em final do ano de 1856, só ficou pronta em abril de 1857, e essa obra de 501 perguntas, esses 1.200 exemplares evaporaram no instantinho. Mas o engraçado é que, mesmo com a obra esgotada, ela só foi reeditada em 1860. É claro que eles ainda soltaram outras edições dessa primeira etapa do Livro dos Espíritos. Eles reproduziram mais volumes, porque 1.200 volumes para Paris não seria absolutamente suficiente. Principalmente naquela época, em abril de 1857, que era a primavera em Paris. E havia a vinda de muitos turistas, como hoje, agora com a situação atual, nem tanto. Mas Paris é a cidade que mais recebe turistas do mundo, cerca de 10 milhões de pessoas por ano. E naquela época, não essa quantidade, mas Paris era um chamariz para toda a Europa, para todo o mundo. E a Madame Denty sabia disso. Por isso que ela queria lançar essa obra nessa data. Renato, eu não sei se eu me perdi aí e não respondi bem a sua pergunta. Se for o caso, pode repeti-la. Foi preciso. É importante a gente ressaltar que essas passagens a respeito da entrega da primeira edição do Livro dos Espíritos é um fato histórico e está presente no romance Gabriele. Sidney, com a sua desenvoltura, com o seu trabalho de unir momentos históricos importantes não só para a doutrina espírita, mas para a humanidade como um todo, essa revelação que foi a obra, né, que é a obra O Livro dos Espíritos, unindo a isso um romance, uma leitura agradável em que você pode aprender um pouco da história da doutrina espírita e aprender sobre os assuntos dedicados todo o período de 55 a 57 por Kardec na preparação do Livro dos Espíritos. Eu fico muito emocionado quando eu releio o texto aqui. Olha só, eu vou me permitir ler um trechinho pequeno. No dia 18 de abril de 1857, no dia 18 de abril de 1857, um caminhão puxado a cavalo parou na rua Montpensier, em frente à Galeria d'Orléans, vindo da tipografia de Beau. O ajudante do cocheiro dirigiu-se ao gerente da livraria Denty, de nome Clement, para lhe fazer a entrega de vários pacotes envoltos em papel grosso, com etiquetas brancas e o frontispício impresso de um livro. Olha aí, isso é histórico, né? É claro que eu fui me valer do trabalho realizado por Canuto Abreu, que ele, como ninguém, soube descrever os bastidores históricos do Espiritismo, e ele registra a presença ali do jornalista do Courrier de Paris,
de Chalard, que quando ele viu a literatura nova, vamos retificar, Renato, não era no 1200. Tá certo, 1200, desculpe. Subiu a escadinha da sobreloja, acompanhando a entrega de 1.200 volumes e ouvindo do gerente: Senhor Denty, acaba de chegar o Livro dos Espíritos. Olha aí, Renato, isso aqui é histórico, né? Exatamente. E eu fico muito feliz de transmitir isso. O texto original não é meu, é de Canuto Abreu, mas eu pensei alguns pontos assim muito interessantes que me ativaram a imaginação e me fizeram eu me transportar para o momento em que estava nascendo o Espiritismo, aquele momento preciso na entrega dos 1.200 volumes lá para a Casa Editora Denty, localizada no Palais Royal de Paris. Muito bem, Sidney, muito bem. Nós conseguimos aqui retomar o vídeo do seu Mauro. Vamos acompanhar o seu Mauro Sebastião Pompilho, que fez o prefácio da obra, escreveu o prefácio, vice-presidente do SEAC. O seu Mauro gravou uma participação, vamos acompanhá-lo. Olá, amigos do SEAC. Estamos participando de um novo lançamento do livro do Sidney. É um novo livro muito interessante, que tivemos o prazer de colaborar com o Sidney quando da sua elaboração. Escrevemos o prefácio e ali pudemos externar, com certeza, toda a nossa excelente impressão a respeito do conteúdo do livro. É um livro que trata de problema mental das criaturas, tendo em vista que o problema mental pode não ser um problema físico e ser um problema espiritual, como é muito comum. E o Sidney cuida do assunto com detalhes interessantíssimos, sobretudo quando ele passa a fazer uma abordagem espiritualista, através da mediunidade da Gabriele, que intitula o livro. O Sidney foi muito feliz, a obra está muito bem elaborada e tenho absoluta certeza que as pessoas que tiverem a oportunidade de ler o livro vão ficar muito agradecidas. Coincidentemente, hoje de manhã, lendo a Folha de São Paulo, que eu assino há muitos anos, houve a notícia de que no metrô de São Paulo, no dia de ontem, uma pessoa foi morta por marteladas na cabeça que lhe foram realizadas por um outro passageiro. E aí houve o tumulto, etc. Ele foi preso porque as outras pessoas quiseram até linchá-lo. E para a polícia ele alegou o seguinte: não, eu fiz isso porque as vozes me diziam para matá-la. Vejam, é um caso bastante semelhante ao caso tratado pelo Sidney no livro Gabriele. A parte que trata do espiritualismo, do espiritismo mais especificamente, é muito interessante. O Sidney aborda situações acontecidas quando Kardec estava iniciando o processo de elaboração da doutrina, dos livros doutrinários, os fatos vividos para eles, vivenciados por ele, estão muito bem tratados pelo Sidney, que se valeu com certeza de uma ampla pesquisa, deve ter sido bastante trabalhoso, e com isso ele nos brindou com esse livro muito interessante, recomendabilíssimo
que tem por título Gabriele. Parabenizo o Sidney mais uma vez e tenho certeza de que as pessoas que adquirirem o livro não se arrependerão. Ao Sidney, os nossos votos de que continue trazendo para nós essas obras interessantíssimas que ele tem produzido, porque tudo isso é engrandecimento da nossa doutrina, que é sempre o grande objetivo de suas obras. Demonstrar para as pessoas que leem como o Espiritismo tem aplicação constante, cotidiana, diariamente, todos os minutos da vida, nas nossas vidas. Então, é importante que a gente se organize mentalmente lendo essas obras. E encerrando estas breves palavras que eu dediquei a você com muito carinho, eu deixaria no ar uma pergunta para você. Você situou os acontecimentos do livro na época de trabalho de Kardec em torno da organização da nossa doutrina espírita. Você acha que hoje o espiritismo ele é divulgado com a mesma dificuldade ou você entende que nós já atingimos uma situação diferenciada através da qual podemos propagar a nossa caríssima doutrina com muita serenidade e muita tranquilidade? Muito bem, Mauro, muito obrigado pela sua presença, pelo seu prestígio e agradecido também por tudo que você tem feito pelas minhas obras. Você é um excelente revisor, é uma pessoa confiável e eu fico muito tranquilo quando recebo a sua aprovação para as questões doutrinárias de que trato nos meus artigos e nos meus livros. Então, você, Mauro Pompilho, é realmente uma segurança para nós. Se você aprova o trabalho sob o aspecto doutrinário, a gente fica mais tranquilo, mais sossegado. E é o que aconteceu, foi o que aconteceu com o Gabriele, em que além da revisão do livro, você ainda elaborou o prefácio dele. Mauro, esse ponto, essa pergunta sua é muito oportuna. Será que hoje nós estamos numa situação melhor do que a França do século XIX? Eu entendo que nós tivemos uma grande evolução. Na época em que Kardec lançou a obra que provocou o surgimento do Espiritismo, sem dúvida, as dificuldades eram imensas. E Kardec sofreu perseguições do clero, da parte dos materialistas da época e da imprensa. E ele teve muitas dificuldades. E mesmo depois de lançar o Espiritismo na França, tivemos muitos eventos, tivemos a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, tivemos também problemas, guerras internas na França. Tudo isso acabou por, de uma certa forma, afastar as pessoas das obras lançadas por Kardec e dos seus sucessores. Tanto é que o Espiritismo não progrediu na França, agora que as pessoas estão retomando a ideia espírita. O Espiritismo teve campo favorável para o seu crescimento aqui no Brasil, principalmente através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Ele realmente complementou a obra de Kardec. Agora, como é que fica essa situação? As pessoas estão aceitando melhor o Espiritismo? Eu diria que o Espiritismo como filosofia, como religião, e mesmo sob o aspecto científico,
ele está se firmando não como com a denominação espírita, mas paralelamente à obra espírita, os fenômenos começam a ser aceitos. Eu vou traçar aqui, mostrar aqui alguns pontos. Nós temos, por exemplo, várias séries cinematográficas americanas que tratam claramente. Existe uma série chamada Medium, em que se fala abertamente sobre a comunicabilidade com os mortos, a influência dos mortos, a presença deles em nossas vidas. E olha só, os americanos constituem um povo mais ligado ou ao catolicismo ou principalmente ao protestantismo, à doutrina evangélica. E mesmo assim, foi uma série de um sucesso extraordinário. E temos qualquer série, qualquer filme que fala de comunicabilidade com os espíritos, aceito imediatamente. Qualquer filme, qualquer série. Aqui no Brasil, nós temos tido, assim, muitas demonstrações de aceitação da influência, não propriamente do espiritismo, mas daquilo que ele prega, daquilo que ele mostra. Há pouco tempo tivemos um congresso de cardiologistas em Fortaleza, em que eles eles estudaram e chegaram à conclusão de que as pessoas que cuidam mais da espiritualidade estão menos sujeitas aos embates cardíacos. Quanto mais as criaturas se aproximam da espiritualização, mais saúde elas têm. Recentemente, isso vai fazer parte do meu novo livro que estou escrevendo agora, recentemente tivemos uma pesquisa num grande hospital público aqui do estado de São Paulo, em que se examinou vamos dizer, uma aceitação maior do transplante de rins, uma rejeição menor em relação às criaturas que são mais espiritualizadas. Então, como Leon Denis, à época de Kardec, ele proferiu uma frase, não foi exatamente desta forma que ele falou, mas o sentido foi este, de que o espiritismo não seria a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E nós estamos percebendo agora, com o alastramento do passe, por exemplo. O passe hoje é praticado como se fosse com outra denominação. O toque terapêutico espalhou-se por dezenas de países. Eu estive nos Estados Unidos, por coincidência, num hospital onde existe uma escola de enfermagem. Uma das disciplinas é o toque terapêutico, que nada mais é do que o passe espírita. E o passe espírita nós vamos encontrar tanto no jurei dos irmãos messiânicos, como também o passe praticado pelos japoneses, o reiki, chamado reiki. Muda a nomenclatura, mas nada mais é do que o magnetismo de Mesmer, que foi aceito por Kardec, e depois transformado no passe espírita, que hoje tem muitos outros nomes. Então, eu entendo que a comunicabilidade, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a sintonia psíquica, a lei de causa e efeito, a imortalidade da alma, que são os princípios fundamentais da doutrina espírita, não estão sendo implantados, aceitos dentro da doutrina espírita, mas paralelamente à doutrina espírita. Por exemplo, temos milhares de casos
de criaturas que morrem e voltam para contar a história. E eles trazem relatos muito análogos, semelhantes, precisos aos que os espíritos nos trazem nas comunicações. Querem um exemplo assim atual? Eben Alexander, um grande cirurgião, médico, neurologista nos Estados Unidos, ele passou por uma EQM, uma experiência de quase morte, e nos trouxe um livro que fez um grande sucesso, e essa obra, sem dúvida, traz assim elementos muito parecidos com a obra Nosso Lar de André Luiz. Então, o espiritismo em si, ele ainda vai caminhar com uma minoria de pessoas, mas uma grande parcela da população mundial começa a aceitar tanto a imortalidade da alma, a comunicabilidade, a reencarnação, a espiritualização do indivíduo, coisa que é tratada com muita precisão por André Luiz na obra Ação e Reação. Enfim, o espiritismo pode estar caminhando ainda a passos lentos, mas, sem dúvida, os princípios espíritas começam a ser aceitos por uma grande parcela da humanidade. Temos no lançamento de hoje mais uma convidada, a escritora Marisa Fonte, que recentemente esteve conosco no lançamento de mais uma obra sua pela editora SEAC. E a Marisa é uma convidada especial. Ela esteve em contato com a obra, Gabriele, Um Ponto de Luz, e gostaria de fazer as suas observações a respeito desse livro, a respeito desse novo lançamento do escritor Sidney Fernandes. Então, vamos acompanhar a escritora Marisa Fonte. A nossa leitura, isso é muito bom, parabéns pelo... Olá, amigos do SEAC, Sidney, pessoal que está aí gravando esse programa. Espero que todo mundo esteja bem. E é uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E a gente está falando hoje do livro do Sidney, né? Que vem aí para enriquecer a nossa leitura. Isso é muito bom, parabéns pelo lançamento. E eu queria saber o seguinte, você no livro fala de uma jovem, né, Gabriele, que ela tem sensibilidade mediúnica, e eu como médium, eu entendo que esse seu trabalho, ele vem só auxiliar e esclarecer o leitor, a leitora, né? Quem entrar em contato com esse livro, com certeza vai aprender muita coisa. E a minha pergunta para você é, naquela ocasião, esse livro ele acontece no século XIX, como você acha que lidavam, né, com essa questão da mediunidade, uma vez que ainda estava começando todo esse movimento, não era uma coisa tão comum assim? Então, como você acredita que se lidava com as pessoas, especialmente os jovens, que tinham essa sensibilidade mediúnica? Ok? Então, é isso que eu gostaria de perguntar, né? Eu, aliás, estou perguntando. E desejo aí muito sucesso para você. Tenho certeza que será mais um sucesso, como todos aqueles que você já lançou. Tudo de bom para todos. Um grande beijo para quem está assistindo a gente e para o pessoal aí do SEAC, tá? Tchau, tchau. Muito obrigado, Marisa, pela sua participação. E realmente a situação de Gabriele no começo, quando ela começou a apresentar a sua sensibilidade mediúnica, foi meio complicado. Tanto é que ela foi encaminhada para um médico e para saber o porquê da doença de Gabriele. A doença dela era caracterizada como uma espécie de transe que trazia mensagens desconhecidas. Ela foi encaminhada para o mesmo médico de Hermance Dufault, que quando jovenzinha começou a apresentar sinais de sensibilidade mediúnica, foi encaminhada para o Dr. Maldigny, lá da
essa cidadezinha que fica ao lado de Paris, que inclusive já foi sede do governo francês, Versalhes. Dr. Maldigny ficava lá em Versalhes. E Gabriele foi encaminhada para o Dr. Maldigny para cuidar da sua doença. Na época, ele tinha, assim, ideias de que aquilo era uma doença, uma epidemia que havia sido importada da América do Norte, mas Maldigny, em contato inicialmente com Hermance Dufault, uma outra grande médium, que quando tinha mais ou menos 17 anos, contribuiu com Kardec na revisão da segunda edição do Livro dos Espíritos, cuidou também das meninas Baudin, as duas meninas que auxiliaram Kardec no começo do Espiritismo. E as meninas Baudin também foram encaminhadas, a Caroline e a Julie, foram encaminhadas para o Dr. Maldigny. E na casa dos Baudin, apenas o Emile Charles, que não era médium, mas as três, a mãe e as duas filhas, eram médiums. A Clementine, a Caroline e a Julie. Pois bem, Gabriele foi encaminhada para esse mesmo médico, Dr. Maldigny, para cuidar dessa doença que achavam que Gabriele tinha. Maldigny havia mudado completamente a sua cabeça. Ele agora sabia que realmente esses fatos, fez alguns testes no consultório dele, assim como tinha feito com a filha de Dufault, e Marcílio, o pai adotivo de Gabriele, levou-a até o consultório. E aí chegou-se à conclusão de que ela não tinha doença nenhuma. Ela simplesmente tinha sensibilidade. Ela via e ouvia os espíritos. Depois que ela passou pelo consultório, voltou para a cidade que a abrigou, depois daquele sério problema que ela teve, uma tentativa de homicídio contra Gabriele, lá atrás, naquela fazenda, daquele fazendeiro inescrupuloso. Ela foi localizada inicialmente em Bourg-en-Bresse. Aliás, não por acaso eu cito essa cidade, porque foi a cidade em que Rivail cresceu. Ele nasceu em Lyon, por acaso, porque a sua mãe estava em tratamento e acabou tendo o nascimento, o fim da sua gestação. O nascimento de Rivail ocorreu em Lyon, mas por acaso, porque a mãe dele estava ali numas águas termais. Na verdade, eles moravam em Bourg-en-Bresse. E não por acaso eu coloco a cidade como uma cidade que abrigou Gabriele também. Voltaram para Bourg-en-Bresse e dali chegaram à conclusão de que a situação de Gabriele não tinha nada a ver com doença. Lá no consultório do Dr. Maldigny, ele colocou um lápis na mão da menina e pediu que ela escrevesse o que lhe viesse na mente. Imediatamente, manifestou-se o guia espiritual de Gabriele, o pequeno Luiz. Por que pequeno Luiz? Ele não queria ser confundido com aquele grande espírito que o rei, que se tornou, inclusive, foi canonizado, para não ser confundido com esse grande rei, ele assumiu o nome de Pequeno Luiz. Então, em mensagem assim escorreita, o protetor espiritual de Gabriele agradeceu todos os cuidados que os pais adotivos, Marcílio e Camille, haviam prestado a Gabriele.
e disse que ele havia estado ao lado deles em todos os momentos. E aí o espírito, inclusive, foi muito discreto, né? Para não mencionar os momentos em que Gabriele quase foi morta num pântano. Mas, sem dúvida, o começo da mediunidade de Gabriele, assim como de Hermance Dufour e das meninas Caroline e Julie Baudin, foi complicado, porque as pessoas não estavam acostumadas naquela época com a sensibilidade mediúnica. E ao final da mensagem que o pequeno Luiz escreve para o Dr. Maldigni, para o pai adotivo de Gabriele e para ela mesma, por intermédio dela, ele diz assim: esta jovem tem uma grande missão a cumprir. Se bem conduzida, poderá trazer preciosas mensagens e alívio para muitas dores. Sem dúvida, foi um grande começo para que Gabriele pudesse receber a proteção e o apoio necessários para se tornar a grande médium que foi. Sidney, estamos chegando ao fim do primeiro dia de lançamento de seu novo romance, Gabriele, Um Ponto de Luz, e gostaria que você deixasse uma mensagem para os seus leitores e para todos os amigos, né, que estão nos acompanhando. Prometo que nas próximas lives eu vou falar um pouco menos, Renata, e eu fico muito entusiasmado quando eu falo de Gabriele, quando eu falo dos primeiros momentos da criação, do surgimento do Espiritismo. Se você me der tempo aí, eu vou falar muito, com muito entusiasmo, sobre esses instantes iniciais do Espiritismo que foram difíceis para todos os protagonistas da época. Eu espero que as pessoas gostem de Gabriele, que possam entender todo o seu esforço, as dificuldades por que passou. E espero também que gostem, como eu adorei, tomar conhecimento e vivenciar novamente os bastidores do início do Espiritismo. E eu posso lhes dizer que Gabriele tornou-se, assim, um ícone em Paris, uma das chamadas benzedeiras de Paris, mas, sem dúvida, Gabriele também teve a sua vida pessoal. E no final do livro, ela acaba encontrando o seu príncipe encantado. E o leitor vai levar um susto, porque esse par de Gabriele surge de onde ela menos esperava. Muito bem, eu agradeço a você, Renato, à editora SEAC, ao Centro Espírita Amor e Caridade, ao Theo Oliveira, que está aí na retaguarda, em pleno domingo, trabalhando conosco aí para lançar Gabriele. E eu espero realmente que as pessoas gostem do livro e possam adquiri-lo. Com isso, não estarão ajudando esse escritor, não, mas estarão contribuindo com a sede, com as obras sociais do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Muito bem, Sidney. Gostaríamos de lembrar que o romance Gabriele, Um Ponto de Luz é o romance do mês do Clube do Livro Espírita Richard Simonetti, é o clube aqui da livraria do SEAC. Você pode adquirir a obra através do site da editora SEAC também, que é o editoraseac.com.br. Agradecemos a presença do escritor Sidney Fernandes. Renato, desculpe interrompê-lo, Pois não, mas Sidney. é que no programa Pinga Fogo que nós realizamos na sexta-feira, nós passamos a dar como presente às pessoas que estão contribuindo com as cestas básicas do SEAC uma obra Gabriele. Nós temos aí uma procura muito grande. Eu acho que seria conveniente você divulgar os contatos com a editora SEAC, se eu não estiver errado, né, através do telefone 14
3366-3212, é isso, Renato? Esse telefone é o telefone da livraria SEAC. É o telefone para contato, para a aquisição do livro. A campanha em relação à cesta básica eu não conhecia, mas fica aí o registro que você fez e pedimos àqueles, né, que continuam colaborando com o Centro Espírita Amor e Caridade na campanha da cesta básica, quando entrarem em contato com a livraria SEAC, fazer menção a essa referência que você fez, adquirindo o livro como um presente, né, na troca pela cesta básica. É isso, Sidney? Confere? Na verdade, as pessoas contribuem com a cesta básica quando elas entram em contato comigo. Mas isso foi uma promoção assim relâmpago que fizemos na sexta-feira para não atrapalhar as vendas da livraria. É bom lembrar também, né, Renato, que embora o livro tenha um preço de capa como é normal, os clubes de livros espíritas têm sempre um preço especial para grandes quantidades e que eles poderão colocar à disposição dos seus sócios. Eu vou dizer aqui o telefone, o PABX da Secretaria do SEAC em Bauru. As pessoas podem entrar em contato através do 14-3366-3232, ou então, se quiser passar um e-mail para mim, eu terei todo o prazer de encaminhá-los para o contato tanto com a livraria, como a editora, ou, eventualmente, as pessoas que queiram colaborar com a cesta básica do SEAC. Eu, em troca, quando as pessoas contribuem, eu estou mandando um livro Gabriele para as pessoas. Não dá para você ver aqui na minha retaguarda, mas eu já tenho um monte de livros aqui que vou colocar amanhã no correio para as pessoas que ouviram falar de Gabriele, estão contribuindo com as cestas básicas do SEAC, e também aqueles que foram sorteados no programa Pinga Fogo da sexta-feira. Mas agora é com vocês, a editora, que vai poder fazer um grande movimento e levar recursos para a manutenção da sede e das obras sociais do SEAC. Se alguém quiser entrar em contato comigo, é só escrever para 1948@uol.com.br. Muito obrigado, Theo, muito obrigado, Renato, muito obrigado a vocês que me acompanharam nas redes sociais, acompanharam agora nessa transmissão ao vivo, e que Jesus possa nos dar forças para a continuidade do nosso trabalho. É sempre bom registrar a todos os amigos, aqueles que nos acompanham, que todos os escritores da editora SEAC, eles doam os seus direitos autorais para a instituição, para o Centro Espírita Amor e Caridade. É sempre bom a gente ressaltar. Então, agradecemos ao Sidney Fernandes, agradecemos aos convidados, o senhor Mauro Pompilho, a escritora Marisa Fonte, agradecemos ao técnico de som, o Theo Oliveira, que está no comando técnico no dia de hoje. Lembrando que durante a semana, no dia 3, no dia 5 e no dia 7, estaremos novamente com as lives, com os encontros com convidados, com o escritor Sidney Fernandes, falando a respeito desse lançamento, desse romance, Gabriele, um ponto de luz. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Agora ficou mais fácil contribuir para a campanha de cestas básicas do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, através do novo método Pix. Você ajuda o SEAC de uma maneira muito simples. Basta fazer um Pix de qualquer valor para a seguinte chave: celular 14 99167 8817. Repetindo, 14 99167 8817. Campanha Cesta Básica, Centro Espírita Amor e Caridade. Mas se preferir uma transferência bancária, anote nossos dados. Banco do Brasil, agência 0037-X, conta corrente 3833-4. O SEAC agradece a sua colaboração.